Para darmos sequência às atividades desta tarde, convidamos agora os seguintes painelistas para explanarem sobre o tema Desafios do Agronegócio Gaúcho e Brasileiro. Convidamos o senhor Gedeão Silveira Pereira, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, delegado representante na CNA, produtor rural, administrador da Estância Santa Maria, com produções de pecuária de corte e atualmente presidente do sistema Farsul, Farsul Senar Casa Rural. Convidamos também o senhor Antônio da Luz, graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Economia do Desenvolvimento pela PUC e pós-graduado em Master Business Economics e Derivativos Financeiros. Hoje atua como economista-chefe do sistema Farsul, sendo um dos 89 economistas brasileiros e estrangeiros que são consultados pelo Banco Central para a elaboração do relatório Focus com expectativas de mercado para o PIB, inflação, juros, câmbio e etc. E como nosso moderador deste quarto painel, convidamos o senhor Fabrício Vieira Juntoli. Fabrício é graduado em Engenharia Econômica pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado e em Cafeicultura Empresarial pela Universidade Federal de Lavras. Possui MBA em Agronegócios e desde o ano de 2003 atua no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, UMAPA, como auditor fiscal federal agropecuário. Atualmente é responsável pela coordenação de Agricultura Digital e de Precisão e da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão do Ministério. De imediato, passamos a palavra ao moderador realizar a breve abertura do painel e a condução do mesmo. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer muito a presença, né, o convite ser feito pela Teodoro, para minha participação aqui no evento. Né, a gente temos participado sempre do evento e para a gente, para mim, é uma honra muito grande estar aqui presente. Né? E dando prosseguimento, eu tenho uma pequena apresentação rápida para fazer de alguns assuntos prioritários que nós temos no Ministério da Agricultura e vai ser bem rápido. Ô, por favor, Gedeão e Antônio, por favor. Antônio. Cadê o... Não é isso aqui? É isso? Não sei, é? Onde que... Está faltando o primeiro, acho que está pulando um. Enquanto nós ajeitamos a apresentação, nós gostaríamos de pedir a todos que participem, por favor, com o seu silêncio, para que todos possamos ter um evento melhor e todos possamos aprender de uma forma melhor. Então, por favor, senhoras e senhores, participem com o seu silêncio também neste momento. Bom, gente, alguns dados eu quero passar para os senhores sobre o agronegócio brasileiro, tá? Como estão situados os nossos... Rapaz, 4-0, 5. Puxa. Então, isso aqui. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso
a ocupação de terras do Brasil, que acho que é importante a gente fortalecer, né, como é a ocupação terra nossa, é ocupada no nosso território brasileiro. Nós temos apenas 66% de terras com reservas. Ocupamos apenas para a agricultura 30% das nossas terras e somente 3,5% usado para cidades e infraestruturas. Eu não vou entrar tanto, que vai ser bem rápido. Os principais entraves que eu vejo, que nós verificamos para a agricultura 4.0, a nossa prioridade é conectividade. Sem conectividade no agro, para o agricultor, não se faz agricultura digital e nem de precisão, né? Depois temos fomento, capacitação, novos insumos que podem ser utilizados, armazenamento e processamento, hardware e capacitação de mão de obra. Está pulando algumas, mas tudo bem. Bom, recentemente o Ministério da Agricultura, nós encomendamos um estudo feito pela Exalc, que como encontra hoje a conectividade no Brasil. Quantos por cento do nosso território está conectado? E foi surpreendente o resultado que nós chegamos. Menos de 4% do território brasileiro possui conectividade, né? Então, através dos números de conectividade, nós levantamos a necessidade de torres que são necessárias, né? Agora está certo. A necessidade de torres necessárias hoje para conectar todo o território brasileiro, principalmente o agronegócio e as áreas prioritárias, visando também os pequenos, médios e grandes produtores rurais. Aqui a grande oportunidade nossa do agro, né, que o agronegócio hoje é a locomotiva do Brasil, da economia. Nós vemos que cada 3, um emprego é gerado pela agricultura. 3/4 do PIB é agronegócio, né? Então esse é um grande negócio. E ultimamente, nos últimos 20 anos, o levantamento feito, todas as cidades que possuem a base econômica, a agricultura possui o maior IDH. Bom, não vou ser repetitivo, né, o que é a agricultura 4.0, o que sobre nós, né, 1/4 do produto interno é produzido pela agricultura. Rede. Bom, esse aqui é o nosso levantamento sobre conectividade rural. Nós levamos em consideração a densidade do imóvel, das áreas, a renda, o uso da terra e a necessidade de conectividade. Esse é um exemplo, que existem antenas hoje de telecomunicação, de conectividade, mas muitas têm a ver com relevo. Aqui é um caso típico, que à esquerda é um relevo alto e à direita a conectividade se expande. Então, todo o relevo nacional, áreas de planície, foram levantadas nesse diagnóstico, tá? E o resultado é o seguinte, que alguns lugares do território nacional é de interesse privado, vão ser as operadoras que vão realizar a infraestrutura. Outras regiões serão entre interesse privado e interesse público, serão interesse compartilhado. E alguns lugares é o governo, né, que vai ser um lugar de investimento, que vamos colocar, exemplo, R$10 e vamos ter 5 de retorno, mas vai acontecer. Esse aqui são os resultados, né? A quantidade de antenas necessárias para cobrir todo o território nacional, né? Chegamos ao número de 5.600 antenas para pegar 90% do território nacional, no alcance de 25 a 50 quilômetros, uma mais distante, e um alcance de 15 a 30 quilômetros, que é a distância ideal para cobrir 100% do território. Mas observe que o número de antenas
ela sobe muito, de 5.600 para 15.400. E entre 25 e 50 quilômetros, na propriedade ficaria uma sombra de 20 quilômetros sem conectividade. Isso ainda está sendo estudado ainda, ver qual o modelo mais apropriado que vai ser utilizado em determinadas regiões. Aqui um exemplo do mapa do Brasil, área em vermelho, onde não tem sinal de conectividade, e o verde é excelente. A gente adicionando somente 2.500 antenas, olha a diferença que já dá em conectividade no mapa à esquerda e da direita, né? Região sul, centro-oeste, né? E um pouco do norte. Já faz um impacto muito grande na conectividade nossa hoje no Brasil. Bom, pessoal, era isso, foi bem rápido, mas quem quiser depois aprofundar um pouco no tema, sobre a conectividade no Brasil e os dados, estaria aí à disposição até o final aí do evento. Tá joia? Obrigado. Vamos. Bom, agora passando aqui para o nosso painel, vamos fazer um painel um pouco atípico, né? Vai ser mais uma conversa, né, sobre os desafios. Ok, pessoal. Boa tarde. Todo mundo de pé, por favor. Todo mundo de pé. Por favor, todos. Vocês não estão aqui agora de pé, uma para se acordarem. Primeiro fato. Segundo, vocês não estão aqui de pé para saudar o Fabrício, a mim ou o Antônio da Luz. Vocês estão aqui de pé para saudarem a grandeza e a grandiosidade da agricultura brasileira. O nosso painel vai falar sobre desafios da agricultura brasileira e gaúcha. E se nós estamos de pé para saudar a agricultura brasileira, é porque eu quero fazer uma pergunta a vocês. O Brasil é nosso, sim ou não? Sim. Baixo. É ou não é? Sim. Sim ou não? Sim. Esse é o grande desafio da agricultura brasileira. Pode sentar agora, por favor. Bem, pessoal, estamos aqui para falar no desafio da agricultura brasileira e agricultura gaúcha. Se nós olharmos pelo lado do nosso Estado, o que nós gaúchos significamos para este grande país fantástico chamado Brasil? Nós somos a agricultura brasileira. Porque se vocês subirem Brasil afora, vocês vão encontrar que 80% do povo que está lá fazendo agricultura é gaúcho. Saiu daqui, desta região, metade norte do Rio Grande, não é da minha. A minha foi para o Uruguai, foi para a Argentina, porque eu sou lá da metade sul, eu sou lá de Bagé. Mas saiu daqui. Nós temos um programa na nossa CNA, que me honra muito ser diretor de mercado internacional da CNA, que é levar os embaixadores sediados de países estrangeiros lá em Brasília para percorrerem as diversas regiões agrícolas do Brasil. Trouxemos recentemente aqui no Rio Grande do Sul 9 embaixadas, agora faz bem pouquinho levamos 11 embaixadores ao oeste da Bahia, fantástico oeste da Bahia, onde cheguei lá e encontrei que 80% do povo lá saiu daqui, inclusive uma das grandes produtoras de semente hoje do oeste da Bahia, Coleima, o nome é assim? Pessoal daqui de Espumoso, daqui, ó. Dali atrás da coxilha de Espumoso, que estão produzindo nada mais, nada menos, não sei se é muito ou pouco, mas é 700 mil sacos de semente de soja por ano. Isso é pouco ou é muito? 700 mil sacos de semente de soja. Um grupo, irmãos Gato, com 2 T's, hein? Que saíram daqui de Espumoso.
Porque, na realidade, quando nós chegamos lá no Brasil, lá em cima, minha gente, a gauchada chega lá e quando chega um gaúcho, ele faz agricultura. Se juntam 2, fundam um CTG. Quando se juntam 3, fundam uma cooperativa. E quando se juntam 4, quebram o Banco do Brasil. Essa é a nossa realidade de sermos gaúchos, que muito nos honra. A todos nós que estamos aqui, acredito que a maioria que esteja aqui seja gaúcho. Outro dia eu cheguei no estado de Roraima, também tem gaúcho lá, e o meu projeto Rondon, que eu sou formado em veterinária pelo FSM, eu fiz lá no estado de Roraima em 1970. A maioria aqui não era nem nascido. Em 1970 eu estava fazendo o projeto Rondon em Roraima. E agora, quando desapropriaram a Raposa Serra do Sol, eu cheguei lá, de novo pela nossa CNA, para ver o nosso amigo gaúcho quarteiro, que foi corrido, desapropriado para a Raposa Serra do Sol. Naquela época, coincidência ou não, o ministro era o Tarso Genro. Nós já conhecemos o Tarso Genro aqui no estado. Tiraram o cara de lá. Aí chegou o governador e disse, olha, gaúcho, tu é gaúcho, não sei o que, eu digo, eu vou te apresentar aqui o meu patrão do CTG. Ah, beleza, o patrão do CTG, meu secretário de Finanças. Aí chamou o cara se apresentou para mim, muito prazer, gaúcho. Digo, da onde é que você é lá do Rio Grande, mano? Não, você não, tu. De onde é que tu é lá do Rio Grande, meu amigo? Disse, mas eu não sou do Rio Grande. Mas como? De onde é que tu é? Eu sou do Ceará. Mas do Ceará, patrão do CTG? Ele disse que ser gaúcho é um estado de espírito. Veja bem o que nós significamos na nossa pátria amada. Mas aqui, antes de sairmos para o Brasil, o Rio Grande, o que é o Rio Grande? O Rio Grande é o estado mais diversificado da nação brasileira. Um estado que, se tu tem temperaturas abaixo de 0, logo ali embaixo, lá na minha terra, tu planta banana e abacaxi ali em Torres. E banana e abacaxi é símbolo de clima tropical. Então, esta variabilidade é que existe no estado do Rio Grande do Sul. Por si só, isso é um desafio. E hoje, o Rio Grande do Sul está apresentando, a minha região, uma nova fronteira agrícola brasileira, que é a metade sul, e estamos lá, enquanto vocês vêm aqui, cada vez que eu venho aqui na Expo Direto Cotrijal, todos os anos, e saio daqui meio recalcadão, por quê? Porque vocês ficam aqui me falando, colhi 70 de saco de soja, não, mas eu já bati 80, e chega algum mais aguerrido e diz, eu estou chegando lá perto de 100, nós lá embaixo ainda estamos entre os 30 e 40. Desafio da fronteira agrícola. Isso é um desafio que hoje o Rio Grande está apresentando, mas que seguramente nos levará novamente ao patamar de segundo colocado nesse ranking, já que o primeiro é o Mato Grosso, e ele tem área e nós nunca vamos superar o Mato Grosso, mas seguramente estaremos superando em quantidade de grãos e possivelmente qualidade não, porque o Brasil todo produz qualidade, o estado do Paraná. Eu acho que esse ano até já superamos, que o Paraná teve um problema de seca em cima da soja. E os nossos grandes desafios, minha gente, intrínsecos, internos, agora eu vi ali algum pesquisador desses que estavam aqui, falando em algoritmos, ciência, tecnologia, não sei o que, e isso realmente é alguma coisa muito desafiadora. Parece muito simples para os mais novos que estão aí. Ó. Se eu disser para vocês que eu, hoje, não sou habilitado a ser tratorista, eu não consigo mais ser tratorista, porque eu sou do tempo dos Massey Ferguson, 295, 285, 275, 265, 65, 95X, 3 palancas aqui no meio das pernas, né? Uma para frente, outra para trás. Hoje um dia eu cheguei e comprei um T8, e o T8 chegou na estância, comprei aqui. Quando o T8 chegou na estância, eu subi no trator, levei a mão na ignição, levei a mão na chave, e o diabo do trator nem se acusou de, porra, desculpa, esta merda já veio sem bateria da fábrica. Aí subiu o meu neto, que tem 20 anos agora, estava com 16, 17 na época. Não é assim. Pega a chave e faz assim, ó, e deixa que acenda esta coluna aqui. Tá, quando acendeu esta coluna, esse ponteiro, agora tu liga a chave que o trator vai pegar. Então o trator tinha bateria, o tratorista que não tinha. Porque é muito fácil, minha gente. Chegar aqui na Expo Direto Cotrijal, ou vai ali na Expo Inter, ou vai em qualquer concessionária, tu por telefone,
Tu compra um trator e o cara dá graças a Deus, ainda mais na crise que nós estamos agora, dá graças a Deus que tu comprou o trator e te entrega no outro dia na fazenda. Chega lá com pompa, com festa, tapete vermelho e derruba o trator na tua propriedade. Aí tu olha para aquela encrenca ali e diz, porra, e agora quem guia esse troço? É complicado, né? Para os mais velhos, para vocês não. Vocês já nasceram? Antes de fazerem esta coisa, o cérebro de vocês já se adaptou a isso aqui. O nosso está apenas se adaptando. E os tratores de hoje, o que não são? Senão, muita tecnologia embarcada. As colheitadeiras de hoje, muita tecnologia embarcada, e eu duvido que nós estejamos conseguindo extrair 100% do que eles nos oferecem. Por falta de treinamento de mão de obra, e aí a Teodora me convidou, e por muita honra, nós estamos aqui ajudando a patrocinar, com o nosso Senar, a patrocinar este tipo de evento. Porque realmente, se não tivermos treinamento de tecnologia, ensinarmos gente, cada vez mais gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, um congresso desses, Teodora, não sei se tu está me ouvindo aí, é extremamente bem-vindo, porque isto está trazendo treinamento e tecnologia para este pessoal poder continuar evoluindo. E por que continuar evoluindo? Aí nos fica a pergunta, por que continuarmos evoluindo? Porque cada vez nós temos o desafio de produzir mais por hectare, porque os nossos custos também cada vez sobem mais. É possível vivermos num país que nos cobra 40% de impostos sobre o nosso combustível que usamos, a gasolina e o óleo diesel? Complexo, né? É muito complexo o nosso Brasil. Mas, este mesmo Brasil que é muito complexo, e por isso que eu pedi para vocês ficarem de pé, para saudar a agricultura brasileira, é o país que está incomodando o mundo. Está incomodando o mundo a tal nível que o que se estabeleceu no país, não pense em outra coisa, não é outra coisa. Não é fogo na Amazônia. O fogo na Amazônia, mas todo dia 0 hora ainda estampou muito bem. No tempo do FHC, pegava muito mais fogo na Amazônia do que pega hoje. E vou dizer mais para vocês, nos anos 80, tu não conseguia quase que andar de avião no Brasil Central, porque era um incêndio só. Eu vi isso aí, porque eu andava procurando terra lá para comprar, pegamos o bimotor para fazer um voo de Anápolis para a Alvorada do Norte, e tu não conseguia enxergar o solo a 1000 metros de altura. Naquela época se incendiava o Brasil. Só que esse Brasil que incendiaram lá naquela época é o grande Brasil agrícola de hoje, porque tu tinha que derrubar o cerrado, evidentemente. Mas deixa a Amazônia fora. Incêndios na Amazônia, que é o grande desafio nosso. O grande desafio nosso são as questões ambientais. Mais que tudo, que tecnologia nós temos, solo nós temos, água nós temos. O grande desafio são as questões ambientais que nós teremos que vender esta face do Brasil lá fora. O Brasil está sendo desafiado neste setor, porque este setor que eles encontraram, as esquerdas, a ideologia do mundo, encontrou para tentar derrubar a agricultura brasileira, porque ela está interferindo na agricultura de outros países, notadamente na agricultura europeia, que não suporta a agricultura brasileira, porque ela não compete com a agricultura brasileira. Mas por que ela não compete com a agricultura brasileira? Porque ela é fortemente subsidiada. Ela não sobrevive sem os subsídios, seus impostos do povo europeu. Não tem maneira, Bruxelas é que determina tudo. Ao passo que a nossa agricultura, que praticamente nunca teve subsídio. Quando vamos discutir, tem subsídio, o Antônio da Luz, nosso economista, pode falar muito bem sobre isso aí, e deverá até falar. O que está colocado? Temos um subsídiozinho pequeno ali, na taxa de juro, quando a Selic era mais alta do que hoje. Hoje nós estamos com o juro real. Nós estamos pagando 8%, 8,5%, quanto uma Selic de 5%, não, Antônio? 5,5%, estamos com 3% de diferença, positivo. Ou seja, a agricultura brasileira, ela sempre foi largada ao léu. A competência do agricultor brasileiro é que fez essa magnitude. E recentemente na Bahia, quando eu estava lá com 11 embaixadores, um gaúcho médico daqui de Porto Alegre, e agricultor lá, diga-se passagem, ele desafiou o francês. Olha bem, o francês. Diz, vem cá, qual é a imagem da agricultura lá fora? Antes dos incêndios da Amazônia, hein?
e eu já tinha recebido isso por notícia, porque pelo fato de nós estarmos numa diretoria de mercado internacional da CNA, nós convivemos muito com o mundo lá de fora, muito com embaixados, muito com os estrangeiros, e nós já tínhamos a informação que a agricultura brasileira tinha uma imagem péssima lá fora. E o francês, Franck, o nome dele, adido da agrícola, da Embaixada Francesa em Brasília, ele ficou com muita claridade, muita clarividência. O que nós vemos aqui, e realmente, a quem conhece o oeste da Bahia, vê que aquilo lá é algo espetacular. É uma região que nem essa, só que é plana, são os chapadões. Aquilo é plano. Uma agricultura extremamente bem conduzida, está lá a PP no lugar dela, onde tem água, lá está água, intocável. Mas, diz o francês, apoiado pelo australiano, da Embaixada da Austrália, colocou com muita clara evidência. O que nós estamos vendo aqui é uma agricultura de primeiríssimo mundo. O que vocês, se vocês tentarem chegar lá fora e dizer que vocês fazem todas essas coisas que fazem aqui, muito bem feitas, as pessoas lá de fora vão dizer, é propaganda enganosa. Agora, se vocês chegarem lá fora e disserem que o que está em curso no Brasil é uma luta ideológica, olhe bem, uma luta ideológica, até as pessoas vão começar a entender. Mas por que uma luta ideológica? Você sabe muito bem, minha gente, que o Brasil passou 22 anos de socialismo. 22 anos de socialismo. Começou lá com o FHC. Terminou com Michel Temer, quando nós apoiamos, inclusive os produtores rurais, apoiamos a Dilma de lá e entrou Michel Temer. Aí acabou o socialismo no Brasil. O que tinha ainda até o fim do governo Michel Temer? Vocês chegavam no MMA em Brasília, que é o Ministério do Meio Ambiente, que foi do Sarney Filho, cujo foi ministro lá no FHC, foi ele que criou a reserva legal. Vocês nem discutem mais aqui reserva legal, mas o bioma Pampa ali embaixo está às turras com o governo central a respeito da existência ou não, da necessidade ou não, de uma região que está antropizada há 300 anos, ter necessidade de ter 20% da propriedade de reserva legal. Olha, minha gente, quem é que aceita reduzir 20% no seu salário? Isso não existe. E se você pegar os estados do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai a Minas Gerais, tudo é igual. Para que reserva legal nessa região? Mas isto serviu a estes governos de esquerda, sim, porque eles nos criaram muitos problemas. Quais foram os problemas que eles nos criaram? Começaram lá atrás com reforma agrária, MST, depois vieram com as questões quilombolas, depois vieram com as questões indígenas, que afetou inclusive uma pequena região aqui do Rio Grande do Sul, aqui acima de Passo Fundo, em direção a Erechim. Acho que é, né? E recentemente com as questões ambientais, que é o mundo xiita que está colocado, com esse ambientalismo que está colocado aí, mas que nós temos que entender que é uma realidade. O que tinha dentro do Ministério do Meio Ambiente? Só ONGs, tapado de ONG. Sendo que há 2 ou 3 meses atrás, eu estive lá no Ministério do Meio Ambiente, junto com a nossa equipe do Senar, o nosso superintendente Eduardo Condorelli, a nossa questão, nosso pessoal do meio ambiente, e estava então lá, Ana Pellini, todo mundo conhece aqui no Rio Grande do Sul, foi secretária do Meio Ambiente, que era abaixo do Ricardo Salles, e ela nos colocou o seguinte, olha, esse é o ministério que tem mais dinheiro na esplanada dos ministérios. Nós perguntamos, Carlos Scheib, nosso diretor, mas por que tanto dinheiro? Dinheiro que vem para fundo amazônico, fundo disto, fundo daquilo. E semana passada, Ricardo Salles devolveu 70 milhões de euros para a Noruega. Mas por que devolveu 70 milhões de euros para a Noruega? Porque a Noruega mandou 70 milhões de euros, e aí o Ricardo perguntou, eu posso usar este dinheiro para melhorar aquilo que existe? Não, é para ampliar aquilo que existe. Ampliar reservas indígenas, reservas ambientais, neste ritmo. Então o Ricardo Salles disse, então vai de volta o dinheiro. Porque no governo Bolsonaro, dito por ele mesmo, já 2 vezes eu estava junto, colocou com muita clareza, no meu governo, reserva indígena vai aumentar 0, reserva ambiental vai aumentar 0, e ainda vamos tentar diminuir aquilo que existe. Ora, minha gente,
colocando isto, e o que o Sarney Filho fez nos seus últimos 2 anos aí de mandato, que estava de ministro novamente, e foi nosso algoz nos tratos do Código Florestal Brasileiro. Tivemos grande dificuldade em vista de... Um deles era o Sarney Filho. Ele colocou que saía o IBAMA em cima de um produtor rural e tocava uma multa. Mas não era multinha, não era 5 mil, 10 mil. Não, multa de milhões. Aí eles faziam o seguinte, olha, se tu pagar 40% do valor da multa para a ONG tal, tu fica a tua multa reduzida a 40%. Agora, onde é que ia o dinheiro da ONG? Será que era para melhorar a vida dos índios? Melhorar a reserva ambiental? Não, sabemos que não. Como eles, aparentemente, neste governo, aqui internamente perderam esta luta, o que aconteceu com o mundo lá fora? Liderado pelo Macron, 2 ou 3 semanas, 4 semanas atrás, uma revolta contra a agricultura brasileira. Então, o que nós enxergamos que é o grande desafio? É gente nossa, brasileiros como nós, enquistados em cima de ONGs que perderam a teta, auxiliando interesses econômicos profundos lá fora. Bolsonaro acabou de dizer tudo isso hoje na ONU. Esta é a realidade brasileira que nós estamos enfrentando. Então, quando vem o embaixador e me diz, vocês estão com uma luta ideológica, talvez nós tenhamos que nos preocupar. Agora, eu vou dizer com absoluta certeza para vocês. Eu, presidente da Federação da Agricultura, diretor de Mercado Internacional da OCNA, estou preocupado com a Europa? Nem um pouquinho. Porque a Europa, se sai ou não sai o acordo, se a Áustria e a França vão montar este acordo com o Brasil, para nós da agricultura não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença, possivelmente, para o país ineficiente chamado Brasil, o outro lado da moeda. Por que o país ineficiente chamado Brasil? Nós estamos com um problema de antenas para comunicação, para GPS. Nós não temos estradas. O nosso porto para fazer a dragagem que fizeram ali em Rio Grande, que é o nosso coração, minha gente, levaram 4 anos. Agora estão acabando a dragagem. Aquilo estava nos custando mais ou menos R$1 por saco de soja. Essa brincadeira, porque o navio chegava lá e não saía. Carga tributária elevadíssima. Pode ter algum aí, me desculpe, funcionário público demais, com trabalho de menos, oferta de menos, carga tributária muito elevada, infraestrutura deficiente, ineficiência do país e investir naquilo que tem que ser feito para manter o inchaço do Estado brasileiro. O mercado comum europeu, este tratado vai obrigar, sim, não só o Brasil, é Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, que é o que está melhorzinho dos 4, a se modernizar. Se nós não nos modernizarmos, realmente quem vai pagar a conta, esta conta, não se preocupe que não é a agricultura brasileira. Quem vai pagar essa conta é a indústria brasileira, porque não vai conseguir competir com a indústria alemã, com a BM, com a Mercedes, etc., etc. Não vai conseguir competir com a própria indústria francesa, porque a nossa agricultura já vem competindo, sim. Agora, o que eu quero dizer a vocês? Se o Xi Jinping, você sabe que é o Xi Jinping, né? Se o Xi Jinping, premier chinês, me fizer uma crítica à Amazônia, aí sim eu tremo as pernas. Mas por que tu treme as pernas? Porque hoje, minha gente, eles e nós somos interdependentes. A China depende do Brasil e o Brasil depende da China. Esse agronegócio fantástico, e vocês fiquem olhando. Olha o que aconteceu, nós tivemos mais sorte que juízo, o Antônio testemunha disso este ano. Eu já tive 2 vezes na China, na missão do Blairo Maggi, o ano passado, em novembro, e este ano, em maio, na missão da ministra Tereza Cristina. E a nossa CNA, que não é só o boleto de cobrança que vocês recebem, e que a maioria não paga, até porque agora é voluntário, mas vocês estão equivocados, porque vocês não fazem a menor ideia do que a CNA faz. Aliás, o Farsul em Campo, amanhã nós teremos mais 2 eventos, um em São Jerônimo e outro em Santo Antônio da Patrulha, está trazendo a CNA junto, para o pessoal ter ideia do que a CNA faz pela agricultura brasileira. A CNA hoje é a máquina motora que nós temos
do desenvolvimento do mercado para o agronegócio brasileiro. Você sabe o que a CNA faz e que pouca gente sabe? Quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, o que ele fez? Alinhamento automático com os Estados Unidos, de acordo? Incomodou a China. Passa o seguinte, alinhamento automático com Israel. Sabe quem é que se incomodou? Nada mais, nada menos que o Bloco Árabe, que é o terceiro maior bloco importador do Brasil. O que a CNA fez? Chamou o embaixador chinês com a Tereza Cristina, nossa grande ministra, ela é desse tamanhozinho, né? Ela me dá por aqui, uma grande ministra da Agricultura. Chama o embaixador chinês, vamos jantar com ele aqui, veio ele, toda a trupe dele. Embaixador, papai, assim, nós queremos desenvolver, seguir desenvolvendo nosso mercado. Tudo bem. Resultado disso, nós fomos para a China. Quando voltamos da China, o embaixador chinês nos convidou a jantar na residência dele, lá na beira do Lago Paranoá, em Brasília. E depois de 3 horas de conversa, ele disse nada mais, nada menos o seguinte: hoje, a China depende fortemente do Brasil para os próximos anos, porque é o único país do mundo que tem espaço, tem terra, tem água e, fundamentalmente, tem agricultor capacitado. E nós, China, nos próximos 20 ou 30 anos, iremos colocar mais 400 milhões de pessoas, 400 milhões são 2 Brasis, minha gente, na classe média chinesa. E a nossa grande preocupação e segurança chama-se alimento. E a única região do mundo que pode nos dar essa quantidade de alimentos que precisamos para os próximos 20 anos chama-se Brasil. Trabalho da CNA. E aí o que a CNA fez com a comunidade árabe? Juntaram 37 embaixadores árabes em Brasília e convidaram para uma janta o presidente João Martins e a ministra Tereza Cristina. E convidaram para uma janta dentro da CNA. Quando soube desta janta, o presidente Bolsonaro, eu vou lá. E foi. Mais importante do que o Bolsonaro ter dito que o Brasil é um país que está aberto para todos, foi a presença dele com a comunidade de 37 embaixadores árabes. Semana passada ainda recebi o da Tunísia aqui na nossa Federação da Agricultura Farsul. Ou seja, é um trabalho desafiante que nós estamos desenvolvendo agora, porque qual é a visão da CNA? O Brasil tem que seguir abrindo mercados. Por que a Tereza Cristina acabou de chegar do mundo árabe? Ontem chegou. Ontem, tipo, 3 horas da tarde, ela desembarcou em São Paulo, em Guarulhos. Por quê? Porque o agronegócio brasileiro é um desafio que nem nós entendemos, porque muitos de nós, uns vão quebrando, outros vão para frente, uns vão ganhando, outros vão perdendo, outros estão mais ou menos, mas todos os anos o agronegócio cresce 1, 2%. Quando não chega um crescimento de 4%. Minha gente, um crescimento dessa magnitude, num país que tem terra, que tem água, que tem solo e que tem gente, e que tem, neste momento, 12 milhões de pessoas desempregadas, graças aos 22 anos de socialismo, que deu no que deu, e se continuasse mais 5 ou 6 anos ia chegar na posição da Venezuela, seguramente, por sorte que todos nós chegamos lá no dia 28 de outubro, ano passado, não me lembro que data foi, chegamos lá e botamos um votinho na urna e acabamos com essa história. Esta é uma realidade nossa, que colocou o Bolsonaro lá em cima, mudou esse tipo de visão de procedimento, mas o rescaldo disso aí chama-se crescimento econômico extremamente baixo, difícil de recuperar, porque, diz o Antônio da Luz, que nós hoje estamos com o padrão de vida de 2012, né, Antônio? De 7 anos atrás, minha gente. Nós voltamos 7 anos para trás. Nós tínhamos decrescimento de 4, 5, 6% ao ano. Hoje estamos com 0,87, temos que bater palmas, porque 0,87 mais 5, que nós viemos caindo ao 4, é o positivo de 4,8. Ninguém olha por este lado. Nós começamos a crescer de novo. Agora, se nós não puxarmos esses 12 ou 14 milhões de pessoas de volta para a nossa mesa, nós só temos uma solução, que é o grande desafio nosso, e produzirmos cada vez mais com qualidade.
fundamentalmente com qualidade, para podermos chegar em todos esses mercados. E qual é o grande desafio da ministra e da nossa CNA? É justamente sair a desbravar mercados. Agora, em novembro, estamos voltando para a China de novo, justamente para agora abrir escritórios lá, para poder vender, inclusive, produtos não tradicionais. Porque os produtos tradicionais, a soja, o milho, as 3 carnes, suíno, frango, bovino, milho, esse mercado já existe e ele está crescendo. Agora, nós queremos mais. Nós temos que vender nosso pecan. Não é isso, Carlos Scheib? Nós temos que vender mel, nós temos que vender lácteos. E ontem a China chegou na Aliança Láctea, lá em Florianópolis, há 3 dias atrás, uma trade chinesa chegou e colocou o seguinte: agora nós precisamos do Brasil leite condensado, só que o que nós queremos você não produz, que é latas de 10 quilos, e manteiga, e leite em pó em 3ª categoria, ou seja, mais desafio em cima dos nossos produtores. E esses são os nossos desafios: produzir quantidade, qualidade e abrirmos estes mercados que são altamente promissores. Não existe nada diferente desta seara. Temos que seguir esse rumo? Sim. Os mercados estão lá fora, agora recentemente na indústria frigorífica, porque, e eu dizia que nós tivemos mais sorte que juízo com a nossa soja. E por que nós tivemos mais sorte que juízo esse ano? Porque quando chegou lá, no auge da peste suína africana, lá na China, eu assisti em Xangai uma palestra do Rabobank. O que o Rabobank nos disse lá? Este ano, por conta da peste suína africana, na Ásia, principalmente na China, a China vai importar menos 11 milhões, ou 11 milhões de toneladas a menos de soja. E importou menos. Ainda hoje vocês viram, eu creio que na coluna da 0 Hora da Gisele Lublin, ontem, né? Ela está comentando realmente aquilo que o Rabobank nos disse lá em maio. Lá em maio, 11%, 11 milhões menos de toneladas de soja. Por que o preço não veio para 50 pila, para 55 pila ou 60 pila? Por isso que nós tivemos mais sorte que juízo, porque no mesmo tempo, a China brigando com os Estados Unidos, o que é ruim para o mundo, o Antônio sabe melhor do que eu sobre esse tema, é ruim para o mundo, mas ocasionalmente, por esse assunto soja, nós tivemos sorte. Porque quando a soja sinalizou que ia cair ao redor de R$60, a China entrou no mercado a comprar, a safra americana começou a ter problemas climáticos graves, a produção deles deve diminuir, e a taxação em cima da soja americana, que ficou com 20 milhões de toneladas estocadas lá nos Estados Unidos, e os chineses vieram aqui e compraram a nossa soja. Aí vocês viram que, ainda que a Bolsa de Chicago não reagia, o prêmio Porto levantou o nosso preço aos patamares até os dias de hoje. Mais sorte que juízo. Agora, no futuro isto vai acontecer? Não sei. Realmente eu não sei. Mas o que o Rabobank também nos disse? Que para o ano que vem, olhem bem, para o ano que vem, a China voltará a importar não só os 11 milhões de toneladas que não importou esse ano, e ainda importará mais 5 milhões de toneladas. Mas por que mais 5 milhões de toneladas? Porque pelo fato deles terem que reorganizar a cadeia de suíno deles, e que vai levar até 5 anos, porque o que era o porco na China? Porco na China não é esse aparato industrial que nós temos aqui, essa criação empresarial. O suíno na China era a subsistência de fundo de quintal, o cara tinha 3 porquinhos, 4 porquinhos, 5 porquinhos, 6 porquinhos. Sim, até mais. E quando bateu a peste suína, eles, para não perderem isso, também anteciparam os abates e estocaram muita carne suína. Ainda estão com estoque elevado hoje na China de carne suína, só que terminou o suíno. Então, o que a China, sabendo disso, o que ela saiu? Vamos habilitar mais frigoríficos pelo mundo afora. E quando nós fomos à China, nós deixamos lá 70 frigoríficos para serem aprovados, das 3 carnes aqui no Brasil, e aprovaram o quê? Aprovaram 19. Aprovaram 19, entre as 3 carnes. Me veio a notícia agora, vinha vindo para aqui, que vão aprovar mais 9, que tinham ficado para trás, e provavelmente para o ano que vem aprovarão um pouco mais. E por que isso aí? Porque esse estoque de carne suína até o fim do ano termina, e o ano novo chinês é lá pelos meados de janeiro. E aí o povo chinês come mais carne. E quando chegar a consumir mais carne, se não tiver carne, preocupa o governo chinês. E muito. Olha um povo que está ganhando dinheiro, daqui a pouco não tem comida.
O que acontece? Então, estão tratando de aprovar mais frigoríficos. Para vocês terem ideia, na área bovina, que pouco interessa a esta região, o boi do Uruguai hoje, aqui no Uruguai, do outro lado ali da fronteira, está $4 o quilo. São 17 pila, 16, 17 reais, quando o nosso aqui está 11,50, 11,70. Por que essa diferença? Porque 70% da carne está indo para a China e eles estão levando a nossa carne para o consumo deles. E por que o nosso boi não chega a $4? Porque nós não temos indústrias suficientes, habilitadas, para que levante o preço do boi aqui. E se o boi chega a $4 aqui, que eu acho difícil, isso significa o quê? Mais confinamento. Significa que também o porco, que já subiu mais de $1.000 a tonelada, $1.200, $1.300 a tonelada, e não tem, porque o Brasil produz 250 mil toneladas de suíno, nada mais do que isso, e a China precisa de mais de 2 milhões de toneladas, não tem de onde tirar no mundo. Eles apostam lá dentro da China, o ano que vem, desenvolvendo a avicultura e, pasmem, a piscicultura autoconsumidor de ração. A piscicultura, minha gente. Então, o ano que vem, segundo o Rabobank, eles não só importam essas 11 milhões de toneladas e ainda mais 5 milhões de toneladas de soja para o mercado deles, porque eles vão promover. Mas assim como eles estão promovendo a suinocultura e a avicultura, a nossa também aqui cresceu, né? A avicultura aqui cresceu, a suinocultura está crescendo, e se o boi veio a $4, que eu não acredito, os confinamentos também vão crescer. O que significa isso? Mais soja, mais milho. O que significa mais soja, mais milho? Mais preço. Então, este é o nosso futuro para os próximos anos. Próximo ano, próximos 2 ou 3 anos. É verdade que tem uma incógnita. A China vai fazer as pazes com os Estados Unidos. Vai, porque nenhum nem outro aguenta. Os Estados Unidos devem $1 trilhão para a China, e a China depende do mercado americano para vender tudo que ela puder vender, para poder, inclusive, nos comprar. Senão o mundo entra em recessão, e aí nós temos um perigo iminente. E não vamos esquecer, a safra americana está quebrando, mas eles ainda têm 20 milhões de toneladas de soja em estoque. Essas são as perguntas que nós não temos respostas. Mas, de qualquer maneira, este panorama internacional, realmente, ele é altamente desafiador, é o nosso caminho, porque, salvo que vocês queiram estudar menos, promover menos tecnologia e produzirem menos por hectare, o que eu duvido. Então, o que é que nos resta? Enfrentar os desafios, arredar as ideologias de lado, esquecer um pouco a Amazônia, porque ela não chegou no estágio dela ainda será necessária para a humanidade, hoje ela não é, hoje ela é melhor que fique assim como está. Vamos proteger a Amazônia, porque o Brasil ainda não precisa da Amazônia para fazer agricultura, porque nós ainda temos muito que crescer. Mas o nosso grande desafio, realmente, é dizer ao mundo como nós fazemos a nossa agricultura aqui, qual é o nível de tecnologia que nós trabalhamos, como nós sequestramos carbono, como nós não contribuímos para o aquecimento global, etc, etc, etc. Este é o grande desafio da agricultura brasileira, e, por conseguinte, gaúcha. Muito obrigado. Parabéns. Bom, parabéns, uma boa aula aí nós tivemos, né? Dando continuidade, fazendo como você falou, das legislações, né? Da burocracia nossa, tem um dado muito importante, que a legislação hoje teve um projeto de lei, que a nossa ministra também fortaleceu, todo o setor está tudo empenhado para aprovar, que foi aprovado agora o PL, né, o projeto de lei 79. É um projeto que atribui às telecomunicadoras, às teles, né? Para vocês terem uma noção, hoje as teles são obrigadas, né, a manter funcionando orelhões, né? Só no estado de São Paulo, para manter os orelhões, gasta 1 bi ao ano. E esse recurso poderia ser vai ser empregado agora na agricultura. Então, são coisas, né, que a burocracia impõe, né, que a gente está tentando alterar. Além da PL também, que vai ser aprovada agora, a PL, o projeto de lei 56, e que diminui a tributação para equipamentos de IoT.
né, viabilizando a utilização ainda mais no campo. Tá joia? Bom, passo agora o microfone para o doutor Antônio, né, fazer suas considerações. Bom, muito boa tarde a todos, todas as senhoras, todos os senhores. Eu acho que, para quem não conhecia o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, acho que ele está devidamente apresentado. O presidente Gedeon Pereira, ele representa e muito bem esse lado do agronegócio, que é um modo de vida, um modo de vida. O agronegócio, para nós brasileiros, ele é um modo de vida. Ele é uma coisa que nos apaixona, é uma coisa que nos incentiva ao pioneirismo, a nos jogar no desconhecido, a povoar, a produzir, a apostar, a acreditar, em fazer aquilo que está lá dentro do nosso DNA. O agronegócio é um modo de vida. E esta paixão, este sangue nos olhos, essa faca nos dentes que o presidente Gedeon tem, representa bem o que cada uma das senhoras e dos senhores, em especial aqueles que são produtores rurais, tem lá dentro da sua genética, lá dentro do seu sangue, lá dentro da sua alma. O agronegócio, antes de qualquer coisa, é um modo de vida. Mas ele não é apenas um modo de vida, ele também é um meio de vida. Ele é um meio de subsistência, ele é um meio de adquirir renda, ele é um meio, e aí, indo para os níveis mais elevados, ele é um meio de crescimento e de desenvolvimento econômico. Ele é um eixo de crescimento e desenvolvimento econômico aonde nós somos muito bons. Aonde o brasileiro mostrou e mostra a sua competência, a sua capacidade, não apenas de investir, mas de fazer bem feito. E hoje, nós estamos num ambiente de pesquisa, dona Teodora. Nós estamos num congresso de desenvolvimento tecnológico e isto é absolutamente simbólico. Porque, veja, nós, alguns meses atrás, nós, produtores rurais, aqui neste ambiente, aqui neste local, aqui na Expo Direto Cotrijal, em março desse ano, investimos mais de 2 bilhões de reais. Em máquinas? Em ferro? Não. Em tecnologia. Em desenvolvimento científico, em pesquisa. Porque aquelas máquinas, elas não brotam aqui no parque. Elas são produzidas, elas são criadas a partir de processos científicos. E é justamente em ambientes como esses, em congressos como esses, que nós temos a capacidade de discutir a ciência que depois vai ser aplicada lá no campo. Ou seja, e agora falo como pesquisador que sou, se tem uma coisa, dona Teodora, que me incomoda profundamente na pesquisa brasileira, da qual eu faço parte, é a pesquisa para fazer artigo, a pesquisa para adornar journals mundo afora, pesquisa que vai ser publicada e não serve para nada, inútil, inútil. E isto é uma coisa que honestamente me cansa na pesquisa, me cansa. Produzir coisas que vão ser úteis é difícil, porque ninguém quer. As pessoas querem as coisas inúteis, que vão para as prateleiras, que dão ponto no CAPES, que dão ponto no CNPq, que não sei mais o quê. É isto que a pesquisa brasileira quer. Mas não é isto que a gente vê aqui nesse congresso, que parece um ambiente de resistência, aonde se discute, onde se trazem pesquisadores, professores, que eu estou vendo vários aqui, de altíssimo nível, que não produzem ciência para as prateleiras, produzem ciência para nós aplicarmos aqui na região, para nós aplicarmos no nosso estado, para virar máquinas que vão virar empregos na indústria que fabrica máquinas, para produzir químicos que vão gerar empregos nas indústrias químicas e farmacêuticas, que vão gerar empregos, renda, impostos lá na indústria de fertilizantes.
e assim sucessivamente, que vai formar um mar de novos profissionais, agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros agrícolas e assim por diante, todos das ciências agrárias, que depois vão ter a sua vida, o seu sustento a partir da produção agrícola. Logo, o agronegócio, ele não é apenas um modo de vida, mas ele também é um meio de vida, não apenas para os produtores, mas também para todas aquelas pessoas que estão na cidade, mas que têm os seus ganhos voltados a partir daquilo que se produz no campo. E isto sendo verdade, o agronegócio sendo um modo e um meio de vida, nós temos que levá-lo mais a sério. Nós temos que nos preocupar mais, sobretudo com os seus desafios. Desafios esses que os principais, sem dúvidas, o presidente Gedeão trouxe, e eu vou repisá-los. Quando é que começou o incêndio na Amazônia? Que dia que a Amazônia pegou fogo? Toda ela. Ela virou em chamas. No dia que se anunciou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ali, a Amazônia pegou fogo. Ali, nós tivemos toda a área, toda a floresta, toda a selva amazônica em chamas. No dia que se assinou o acordo com a União Europeia. Porque enquanto nós estamos aqui, nesta tarde, discutindo os nossos desafios, mas ao mesmo tempo discutindo o novo, a ciência e a aplicação dela, lá na Europa, fóruns como esse estão discutindo como subsidiar mais, como criar mais regras, como financiar ONGs no Brasil, como competir com o agronegócio brasileiro. Ou seja, enquanto nós temos uma agenda absolutamente voltada para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento, outros povos preferem discutir em outras agendas. Logo, nós temos um problema ambiental, mas nós temos um problema de comunicação. E esse, Fabrício, nosso coordenador, nosso moderador, é um dos grandes desafios que o agronegócio tem. E eu achei muito inspirador o teu primeiro slide ser justamente a ocupação das terras. Que país do mundo tem esse tipo de ocupação de terras? Nenhum. Só o Brasil. Nós temos um grande problema que passa por comunicação. O segundo grande problema que nós temos, sem dúvida, foram os acordos comerciais que nós fomos construindo ao longo das últimas décadas. O Brasil se aproximou muito da União Europeia, muito, mas não fez acordo comercial. Nós nos aproximamos culturalmente, mas nós não nos aproximamos economicamente. Tinha que ter sido o contrário. Nós temos muito que aprender com eles do ponto de vista econômico, mas também temos muito a ensinar no que diz respeito à produção agropecuária. Mas não foi isso que nós fizemos. Nós nos aproximamos foi da burocracia. Aqui, nós estamos acostumados a receber missões internacionais da Europa. E quem é que aqui é filho ou dono de estabelecimentos comerciais? Por favor. Quantos mais? Me dirijo a vocês. O europeu, ele é que nem aquele cliente que entra na loja de vocês, experimenta tudo, olha tudo, bota defeito em tudo e não compra nada. Esta é a União Europeia. Não compra nada, mas bota defeito em tudo. Enquanto isso, a Ásia, que não para de crescer, e para crescer precisa comprar aquilo que nós produzimos, e os senhores e senhoras não tenham dúvida, a pujança desta região se deve ao esforço de vocês e ao crescimento asiático. Se não houvesse o crescimento asiático, não haveria o crescimento desta região, porque o que nós produzimos aqui, nós estamos mandando para lá. Estamos trocando pelos dólares que eles nos pagam as nossas produções aqui. Sem nenhum acordo.
sem ir lá perguntar para eles como é que eles querem consumir os nossos produtos. O Brasil não vende para a Ásia, o Brasil é comprado pela Ásia, e isto tem uma enorme diferença. Nós fomos péssimos em fazer acordos comerciais. E fazer novos acordos comerciais que visem, sim, aumentar a abertura econômica do Brasil, para que a gente possa ter um upgrade tecnológico, mas, ao mesmo tempo, nos expõe a maior concorrência, porque concorrente, muitas vezes, é mais importante do negócio do que o próprio sócio. Além disto, nós temos que fazer acordos que sejam importantes para as vendas dos produtos que são o nosso meio de vida, como que é o caso do agronegócio. Ter uma nova relação internacional, Fabrício, sem dúvida, é um segundo grande desafio que o Brasil tem. Um terceiro grande desafio que o Brasil tem é baixar custo de produção. O Brasil, ele não é o país mais caro para produzir, ele é o país bem mais caro para produzir. Nós batemos vários recordes, mas um recorde que nós batemos e nos afastamos barbaramente do segundo é de custo de produção. Nós estamos com os nossos custos de produção nas alturas, reflexo de uma logística ineficiente, de um sistema tributário caótico e de uma falta de abertura econômica que protege empresas que nem nacionais são e nem nas suas matrizes elas têm as proteções que o Brasil dá. Estas três coisas, que não são as únicas, mas sem dúvida são as principais que fazem com que os nossos custos de produção estejam em níveis estratosféricos. Nós temos que enfrentar um problema dos nossos custos de produção. E um quarto desafio que nós temos, e que já vou falar nele em forma de convite para a oficina, um minicurso que eu vou ter o prazer de ministrar agora depois desse fórum, que fala sobre gestão. Eu não tenho dúvida que o quarto desafio que os produtores rurais brasileiros têm é gestão. Vocês sabem usar esses tratores que o presidente disse que não sabe nem ligar mais? A maioria das pessoas que estão aqui sabe. A gente entra naquele trator, naquela colheitadeira, aquele monte de painel. Saber a hora exata e o produto exato da aplicação que tem que fazer, você sabe. A melhor combinação de NPK, você sabe. A melhor máquina para a circunstância que tem, você sabe. Treinar a mão de obra, nós sabemos. Formamos através do Senar, que está aqui o Cláudio Rocha, diretor técnico do Senar, e está aqui o Diego Coimbra, supervisor do Senar aqui na região. Nós formamos quase 150 mil pessoas por ano através dos nossos cursos. Se não fosse o Senar, provavelmente não existiriam essas máquinas, porque ninguém saberia operar. Nós estamos no nível de produção tão bem ou melhor que qualquer outra região do mundo. Em termos de produção, ninguém faz melhor do que nós. Mas do ponto de vista da gestão, nós temos um universo para melhorar. E os senhores e senhoras precisam estar atentos a este novo desafio. Nós temos os desafios para fora da porteira. Comunicar, pegar os embaixadores dos países e levar lá nas propriedades, coisa que a CNA está fazendo através do seu diretor de comércio internacional, que é o presidente Gedeon Pereira, que trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, levou inclusive na sua propriedade, depois levou lá no oeste da Bahia. Para quê? Para quando começarem a dizer aquele monte de asneira que dizem mundo afora sobre o Brasil, e é fácil falar mal do Brasil lá fora, porque está cheio de brasileiro falando mal do Brasil aqui dentro. Ontem mesmo tinha uma maluquinha
uma menina meia doente, eu não sei qual é o problema daquela menina, e ao lado dela tinha uma brasileira falando, tentando bater o recorde no do Guinness Book de bobagem por segundo, falando mal do Brasil, uma brasileira. Fica fácil falar lá fora. O único jeito que temos é pegar esses embaixadores, esses adidos, e trazerem para ver a realidade, para que quando eles ouçam essas bobagens lá fora, eles digam, não foi isso que eu vi. Não foi isso que eu ouvi. Eu fui lá e vi uma outra realidade. Ah, o Brasil tem trabalho escravo. Não, não tem trabalho escravo. O Brasil desmata. Não, não, o Brasil não desmata. O Brasil contamina. Não, o Brasil não contamina. Eu vi com os meus olhos. Nós precisamos vencer essa guerra, que não é ambiental, é de comunicação. Nós precisamos resolver os nossos problemas infraestruturais. Nós precisamos ter melhor logística, nós precisamos ter uma melhor tributação, nós precisamos ter um país que equilibre de novo as suas finanças públicas. Enfim, nós temos um monte de desafios, nós temos que fazer melhores acordos internacionais, sobretudo com quem tem interesse de negociar com o Brasil. Mas tudo isso é fora da porteira. Dentro da porteira, os produtores rurais e todos aqueles que o assessoram têm um grande desafio: evoluir seus processos de gestão, que, para variar, o Senar já está correndo na frente através do ATEG, que em seguida teremos fortemente disseminado no estado do Rio Grande do Sul, mas só o ATEG não bastará. Nós precisamos que cada produtor, cada produtora esteja consciente da necessidade de melhorar os seus processos gerenciais. Gestão não é hereditário. Meu pai era um bom gestor, logo eu sou um bom gestor. Não, teu pai te passou as características físicas, a cor dos olhos, do cabelo, da pele e o jeito de andar, talvez. Gerir é adquirido, não é hereditário. E é uma outra ciência, tão complexa quanto essa que vocês dominaram nesses últimos 30 anos, mas que nós precisamos fazer, e eu convido a todos para estar na oficina de logo mais. Muito obrigado. Bom, temos ainda alguns segundos. E uma pergunta da plateia para o Gedeão. Qual a sua opinião sobre as inovações tecnológicas do Vale do Silício? Como posicionar o campo nessa nova realidade? Perguntado pelo César Moutinho, Senar, Rio Grande do Sul. Ô César, eu não tenho bola de cristal, mas eu estou assustado. Confesso que estou. Realmente, vocês viram aí que as redes sociais hoje... Qualquer coisa que se passe aqui na rede social já está, né? Vocês viram bem o ministro Blairo Maggi, ex-ministro Blairo Maggi, essa semana passada no Vale do Silício, provando carne de frango, o hambúrguer Impossible, que é vegetal, e que dizem eles, eu não tive a oportunidade ainda, mas dizem eles que tem o mesmo gosto da carne bovina. A carne de laboratório, que está sendo desenvolvida. Agora, se vocês olharem a fórmula da carne de laboratório, não é carne. Já começa que eu já estou cometendo uma heresia. Isto não é carne, é outra coisa. É mais ou menos que nem margarina e manteiga, que isso nós já estamos habituados. Tá? Mas só que tu chega lá no supermercado, hoje tu vê que a gôndola de margarina é sempre maior que a gôndola de manteiga. Ou seja, ela segue sendo consumida. Ele é um produto, gordura saturada, creio eu, professor Flós, eu não sei se eu estou dizendo besteira, mas eu acho que é isso, né? Eu posso cometer alguma heresia, viu? Eu sou veterinário e nessa traça, quando me deram essa aula de bioquímica, eu acho que eu não fui. Mas realmente é alguma coisa assustadora, sim, porque isto vai mudar realmente nos próximos anos. Talvez eu veja, que eu me programei para 120 anos, então eu tenho mais 50 de vida pela frente, possivelmente. Mas realmente é alguma coisa transformadora, assustadora, e que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer com os mercados com essas novas tecnologias. Agora sempre vai ficar aquela história, né? Eu ontem via também numa rede social a produção de verduras livre de agroquímicos. Eu não falo agrotóxico, mas de agroquímicos. Aliás, diga-se passagem, que é outro grande desafio que não foi comentado aqui,
da agricultura como um todo, mundial. E vamos ser claros, agradeço aos agroquímicos por estarmos vivos e nunca tivemos tanta abundância nos supermercados do mundo como está a agricultura atual. É bom que a gente olhe o seguinte, na Idade Média, tudo era orgânico. Tudo era orgânico. As pessoas morriam com 40 anos. Metade morria de fome e a outra metade fazendo guerra para roubar a comida de quem tinha. E como quase ninguém tinha, todo mundo morria com 40 anos. Hoje nós estamos com um padrão médio de vida de 72 anos, subindo, cada vez mais. Olha a crise do INSS, olha a reforma da Previdência. É porque nós somos mais longevos, graças aos agroquímicos. Imaginem, e eu cheguei a ver isso aí na minha vida, na minha infância. Na minha infância eu chegava lá, eu morava no Uruguai naquela época, e vinha aquelas ondas de gafanhoto. Hoje ninguém mais sabe nem o que é gafanhoto, a não ser quando enxerga algum de vez em quando, né? Vinha aquelas ondas de gafanhoto que tu andava com a caminhonete no meio do campo e aquilo parecia uma onda d'água. Quando saía aquela onda de gafanhoto, tu ia na tua horta, porque a verdurinha que tu podia comer se tu plantava na tua horta, na beira da propriedade, tu chegava lá e a tua horta tinha desaparecido. Tu passava lá mais 2 meses sem comer verdura, comendo só carne de ovelha. Meta carne de ovelha, arroz e o que tivesse, feijão, essas coisas. E no Uruguai, Fidel, que é massa, né? Castilho é louco por Fidel, eu morava lá. Então, vejam bem, esta era aquilo que existia na época. Hoje, graças aos agroquímicos, não existe mais as ondas de gafanhoto, não existe mais uma série de pragas, e hoje o Antônio ainda me dava uma aula, apesar de ser economista, quando nós expandimos a base alimentar da humanidade, nós também expandimos a base alimentar de tudo que é inseto e praga que existe. Evidentemente, porque nós estamos produzindo mais. Imagina a nossa em agroquímicos. E se vocês olharem a conta de agroquímicos, todos os anos que nós produzimos a nossa safra, o investimento em agroquímicos é maior do que máquinas agrícolas. Todos os anos, hein? E graças a esses agroquímicos é que nós temos essa abundância de alimentos e inócuos à saúde humana. Aliás, eu sempre digo, eu cobro muito do livro do Nicolas Vital, que ele diz o seguinte: tu não vai numa farmácia para comprar o manotóxico, né? Tu vai numa farmácia para comprar remédio. E o que nós compramos são remédios para as nossas plantas. Agora, o desafio dessas inovações tecnológicas, eu via já também os caras produzindo hortas verticais, praticamente sem solo, só com água e nutrientes, e o crescimento fantástico e até muito mais rápido. Isso está acontecendo. Não temos a menor dúvida que vai continuar acontecendo. O que vai acontecer? Só tendo bola de cristal. Como nenhum de nós tem, vamos viver para ver. Bom, joia. Bom, finalizando, Judeão e Antônio, ótima palestra, agradecemos muito essa oportunidade dessa atualização, né, dos principais desafios do brasileiro e do Rio Grande do Sul. Com certeza foi muito esclarecedora e agradecendo a participação. E finalizamos então o painel 4.